Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos dar continuidade à revisão do segundo ano e hoje vamos ver as reações químicas. Bom, como é que a gente pode representar uma reação química? Lembra que a reação química ela é composta por uma setinha, onde as substâncias que vêm antes da seta são chamadas de reagentes e as substâncias que vêm depois da seta são chamadas de produtos. Em cada uma dessas substâncias pode vir uma identificação embaixo. Então, a gente tem os principais símbolos que podem aparecer numa reação química. A gente tem esse S entre parênteses, quer dizer que a substância está no estado sólido. Tem o L entre parênteses, que a substância está no estado líquido. O G entre parênteses quer dizer que a substância está no estado gasoso. E aqui, entre parênteses, quer dizer que a substância está em solução aquosa, ou seja, misturada com água. Além dessas 4 simbologias mais comuns, a gente também pode aparecer essa daqui, ó. A setinha para baixo, ao lado de uma substância, quer dizer que formou precipitado, ou seja, está formando sólido. A substância está no estado sólido, está representando a formação de um precipitado. A setinha para cima quer dizer que tem formação de gás, então a substância está no estado gasoso. Então eu posso representar a setinha para cima ou o G, tanto faz, que quer dizer que tem a formação do estado gasoso. Esse triângulozinho quer dizer que a reação está acontecendo com aquecimento. E o lambda quer dizer que a reação está acontecendo na presença de luz, normalmente na presença da luz solar, tá? Que a gente utiliza. Aí eu tenho a representação de uma seta, apenas uma seta, que representa uma reação irreversível, ou seja, aquela reação ela acontece apenas para o lado que a seta está indicando. Lembrando que antes da seta é reagente, depois da seta é produto. Ou também pode aparecer essa setinha aqui, essas 2 setinhas, indo e voltando, quer dizer que é uma reação reversível. Ou seja, a reação ocorre tanto diretamente como ao contrário também. Isso a gente vai ver em maio, quando a gente for falar de equilíbrio químico. Bom, agora como é que a gente pode perceber quando ocorre uma reação química? São 3 principais momentos que a gente percebe. Uma é quando ocorre a mudança da cor da solução. Então aqui, ó, inicialmente essa solução era incolor, adicionou esse reagente aqui, aí ocorreu a reação, porque formou uma substância de cor amarela. Há outro modo de perceber é quando ocorre a eliminação de gás. Então aqui, ó, quando você coloca uma pastilha de Sonrisal, por exemplo, na água, tem a eliminação do gás carbônico. Ou então quando ocorre a explosão. Nesse caso aqui, é o exemplo da reação violenta que ocorre com o potássio em água. Não é o íon potássio, é o metal potássio, tá? Agora vamos à classificação das reações. A primeira classificação que a gente tem é uma reação de adição ou síntese. Então toma cuidado que pode vir esse nome ou o outro, pode vir na múltipla escolha tanto reação de adição como reação de síntese. Significa a mesma coisa. Como é que a gente percebe que é uma reação de adição ou síntese? Quando a gente tem 2 substâncias reagentes formando apenas um produto. Então, por exemplo, H2 mais O2 dando H2O. Eu tenho 2 substâncias reagentes, que é o H2 e o O2, formando apenas uma substância, que é o H2O. Outro exemplo, SO3 mais H2O dando H2SO4. Eu tenho 2 substâncias reagentes, que é o SO3 e o H2O, formando apenas uma substância, que é o H2SO4. Então, essas são exemplos de reação de adição ou síntese. A outra classificação que a gente tem é a reação de decomposição, que também pode ser chamada de reação de análise. Então, é a mesma coisa. Toma cuidado na múltipla escolha que pode vir um dos 2 nomes.
Como é que é essa reação? É o contrário da adição, ou seja, a gente vai ter uma substância química, reagente, se transformando em duas ou mais substâncias químicas. Então, por exemplo, eu tenho NH3 que se transforma em H2 mais N2, ou seja, eu tenho uma substância reagente se transformando em outras duas substâncias que é o H2 e o N2. O outro exemplo, CaCO3 se transformando em CaO mais CO2, ou seja, eu tenho uma substância reagente, que é o CaCO3, se transformando em duas outras substâncias, que é o CaO e o CO2. Então, esses daqui são os dois exemplos de reação de decomposição, que também pode ser chamado de reação de análise. O terceiro exemplo, a reação de simples troca, que também é chamada de reação de deslocamento. Aqui nesse caso, a gente vai ter uma substância simples reagindo com uma substância composta, formando outra substância composta e outra substância simples. Vamos lembrar o que é substância simples e substância composta. Então, por exemplo, eu tenho Zn reagindo com HCl, dando ZnCl2 e H2. O Zn, ele é apenas formado por um elemento químico. Como é que eu sei que ele é um elemento químico só? Porque eu tenho uma letra maiúscula e a segunda letra que eu tenho aqui é uma letra minúscula, então é a representação de um elemento químico só. Se fossem duas letras maiúsculas, seriam dois elementos químicos diferentes. Então, como é uma maiúscula e outra minúscula, quer dizer que é um elemento químico só. Então, Zn é uma substância simples, porque é formado por apenas um tipo de elemento químico, que é o zinco, reagindo com o HCl. O HCl eu tenho o hidrogênio, que é o H, e o Cl, que é o cloro. Então, eu tenho dois elementos químicos diferentes. Quando eu tenho dois ou mais elementos químicos diferentes, é uma substância composta. Então, ele é classificado como substância composta. Então, eu tenho uma substância simples reagindo com uma composta, dando ZnCl2. Eu tenho dois elementos químicos diferentes, que é o zinco e o Cl. Então, é classificado como uma substância composta. E mais o H2, que eu tenho apenas um tipo de elemento químico aqui, eu só tenho o hidrogênio. Apesar de ter dois átomos de hidrogênio, que é esse doisinho aqui na frente, tá? Aqui embaixo, mas é o mesmo elemento químico, que é o hidrogênio. Então, é classificado como substância simples. Então, como eu tenho uma substância simples reagindo com uma composta, formando outra composta, outra simples, é uma reação de simples troca, que também é chamada de deslocamento. O outro exemplo, eu tenho o Cl2, apenas um elemento químico, que é o cloro, então é classificado como substância simples, reagindo com o NaBr, eu tenho dois elementos químicos diferentes, que é o sódio e o bromo, então é uma substância composta, formando o NaCl, que é uma substância composta, que eu tenho dois elementos químicos diferentes, que é o sódio e o cloro, e ainda formando o Br2, que é uma substância simples. Eu tenho apenas um tipo de elemento químico, que é o bromo. Então, esses são os dois exemplos de reação de simples troca ou deslocamento. E agora a última classificação, que é a reação de dupla troca. Reação de dupla troca é quando eu tenho duas substâncias compostas reagindo, formando outras duas substâncias compostas. Então, por exemplo, HF, que é uma substância composta formada por dois elementos químicos diferentes, hidrogênio e flúor, reagindo com NaOH, que é uma substância composta formada por três elementos químicos diferentes, que é o sódio, o oxigênio e o hidrogênio, formando outra substância composta, que é o NaF, formado por dois elementos químicos diferentes, que é o sódio e o flúor, e o H2O, que também é uma substância composta formada por dois elementos químicos diferentes, hidrogênio e oxigênio. Bom, então agora vamos ver o balanceamento das reações químicas pelo método das tentativas. A primeira coisa que a gente tem que saber é, quando a gente for balancear,
Quer dizer que a quantidade de átomos que a gente tem antes da seta tem que ser igual à quantidade de átomos que a gente tem depois da seta. Ou seja, a quantidade de átomos nos reagentes tem que ser igual à quantidade de átomos que a gente tem nos produtos. E a gente vai seguir uma regrinha que se chama regrinha Macho. Ou seja, primeiro a gente vai equilibrar os metais, depois os ametais, o carbono, o hidrogênio e por último o oxigênio. Mas vamos lembrar na tabela periódica onde estão os metais e os ametais. Eu coloquei de acordo com a cor que está nessa tabela periódica, ou seja, os metais são aqueles elementos que estão no quadradinho verde. Então, todos os metais são os que estão no quadradinho verde. Lembrando que o hidrogênio é hidrogênio. Hidrogênio não é metal, o hidrogênio não pertence à família 1, o hidrogênio podia estar em qualquer lugar da tabela periódica. Mas aqui ele está com a mesma cor, que está errado, né? Ele deveria estar de cor com uma outra cor. Então, todos esses elementos aqui que estão em verde, eles são os metais. Aí depois vem os ametais, que são os elementos que estão nos quadradinhos amarelos. Aí tem o carbono, que está aqui no quadradinho amarelo, o hidrogênio, que está aqui no quadradinho verde, e o oxigênio, que está aqui no quadradinho amarelo, tá? Então, lembrando que a quantidade de átomos que a gente tem no reagente tem que ser igual à quantidade de átomos que a gente tem no produto. Quando a gente tiver isso, quer dizer que a reação está balanceada. Então, vamos aos exemplos. Por exemplo, o primeiro exemplo é H2SO4 reagindo com o alumínio, dando a L2SO4 mais H2. A primeira coisa que você vai fazer é sempre quando tiver uma substância química com parêntese, você vai tirar o parêntese. Ou seja, como é que você tira o parêntese? Você vai pegar esse númerozinho aqui que está fora do parêntese e vai multiplicar todo mundo que está dentro do parêntese. Ou seja, a gente vai aplicar a distributiva. Então, ó, o alumínio, ele está fora do parêntese, eu vou repetir o alumínio, vai ficar L2. O enxofre e o oxigênio estão dentro do parêntese, então eu vou pegar esse 3 e multiplicar pela quantidade de átomos de enxofre. Quando eu não coloco número nenhum, quer dizer que tem um átomo apenas. Então, vai ficar 3 vezes 1, 3 átomos de enxofre. E aqui eu tenho 4 átomos de oxigênio. Vou multiplicar por 3, porque é o número que está aqui fora do parêntese. Então, vai ficar 3 vezes 4, 12. Então, no total, eu vou ter 2 alumínios, 3 enxofres e 12 oxigênios. Vou começar balanceando a minha reação química. Macho, primeiro metal. Quem é o metal? O metal é o alumínio, que está aqui, ó. O alumínio está aqui, é o quadradinho verde, ele é um metal. Ou seja, eu vou olhar aqui para minha reação química. Eu tenho um átomo de alumínio no reagente, eu tenho que ter a mesma quantidade no produto para estar balanceada. Quando eu olho aqui para o meu produto, eu tenho 2 átomos de alumínio. Então, não está igual. Eu vou ter que igualar a quantidade de átomos, ou seja, eu vou ter que colocar um número na frente da substância química, que é multiplicar aquela quantidade que você tem em menor, aquela quantidade que você tem em menor, vai ter que igualar a de maior. Ou seja, aqui é 1, ó, aqui eu tenho um alumínio e aqui eu tenho 2 alumínios. Eu vou ter que colocar um número aqui na frente, que ao multiplicar por 1 vai dar 2. Ou seja, eu vou colocar o 2. Quando eu passo a colocar o 2 ali, eu faço 2 vezes 1, 2 alumínios. Então, eu igualei os alumínios. O alumínio está equilibrado, que a quantidade de átomos que eu tenho no reagente é igual no produto. Aí, vou continuar. Aí, agora eu vou para o ametal. Quem é meu ametal? Vai ser o enxofre, ó. O enxofre está aqui, ele é meu ametal. Quando eu olho para minha reação, eu tenho um átomo de enxofre e 3 átomos de enxofre. Ou seja, eu tenho que colocar um número aqui, que ao multiplicar por 1 vai dar 3.
Ou seja, eu vou ter que colocar o número 3 ali na frente. Quando eu coloco o número 3, eu multiplico a molécula inteira. Você não pode chegar aqui e colocar o 3 na frente do enxofre, que está errado. Você tem que colocar o número na frente da molécula inteira. Aí eu vou abrir essa molécula, ou seja, eu vou multiplicar todo mundo dessa molécula por 3, porque eu coloquei o número 3 aqui na frente. Então vai ficar 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3 e 3 vezes 4, 12. Então vai ficar H6, S3O12. Carbono eu não tenho, hidrogênio. Aí eu vou olhar aqui, ó, eu tenho 6 hidrogênios desse lado e tenho 2 hidrogênios desse lado, ou seja, qual é o número que ao multiplicar por 2 vai dar 6? Então vai ser o número 3. Quando eu ponho 3, eu multiplico a quantidade de hidrogênios, então 3 vezes 2, 6. E o oxigênio já está equilibrado, ó, 12 oxigênios aqui no reagente e 12 oxigênios no produto. Quando não tem nada na frente da substância química, quer dizer que é um númerozinho 1. Esses numerozinhos que ficam na frente das substâncias químicas são chamados de coeficiente da reação. Então, você pode se chamar de coeficiente da reação ou número de mols, que é a mesma coisa, tá? Então, a reação já está equilibrada, ó. Eu tenho 2 alumínios no reagente, 2 alumínios no produto. 6 enxofres no reagente, 6 enxofres no produto. 3 enxofres no reagente, 3 enxofres no produto. 6 hidrogênios no reagente, 6 hidrogênios no produto e 12 oxigênios no reagente e 12 oxigênios no produto. Então, essa reação está equilibrada. Vamos ao segundo exemplo. Vou começar a equilibrar. Macho, primeiro metal. O metal é o sódio, que está aqui, ó, Na. Aqui eu tenho um sódio no reagente, um sódio no produto, está equilibrado. Depois, a metal é o cloro, que está aqui, ó. Eu tenho um cloro no reagente, um cloro no produto, também está equilibrado. Carbono eu não tenho, hidrogênio. Hidrogênio eu tenho um hidrogênio no reagente contra 2 hidrogênios no produto. Então, eu vou ter que equilibrar. Qual é o número que ao multiplicar por 1 vai dar 2? É o número 2. Quando eu ponho 2, eu passo a multiplicar todo mundo da substância química, ou seja, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2 e 2 vezes 4, 8 oxigênios. E passei a ter, ó, 2 cloros. Então, eu vou ter que colocar o 2 aqui. Ó. Pode fazer isso? Pode, porque é um método das tentativas. Você pode voltar. Então, você vai ter que colocar o 2 aqui na frente. Quando você coloca o 2 na frente da substância, você multiplica a substância inteira. Então, você vai passar a ter 2 sódios, 2 vezes 1, 2 cloros e 2 vezes 4, 8 oxigênios. E passei a ter 2 sódios, então eu vou ter que equilibrar o sódio aqui, eu vou ter que colocar o 2 aqui na frente. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2 sódios. Então, agora está equilibrado. Eu tenho 2 sódios no reagente, 2 sódios no produto, 2 cloros no reagente, 2 cloros no produto, 2 hidrogênios no reagente, 2 hidrogênios no produto e 8 oxigênios no reagente, 8 oxigênios no produto. Então, a reação está equilibrada. Agora, vamos ao último exemplo, que é esse daqui. Vamos começar a equilibrar. Macho. Então, não tenho metal, não tenho ametal, eu começo pelo carbono. Eu tenho 6 carbonos aqui no reagente e tenho apenas um carbono no produto. Vou ter que equilibrar. Qual é o número que ao multiplicar por 1 vai dar 6? Então, vai ficar 6. Quando eu coloco 6, eu multiplico a molécula inteira, ou seja, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12. Então, vai ficar C6O12. Aí, hidrogênio, eu tenho 6 hidrogênios no reagente, eu tenho que ter 6 hidrogênios no produto. Não tenho. Qual é o número que ao multiplicar por 2 vai dar 6?
é o número 3. Então, multiplico a molécula. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. E agora, por último, o oxigênio. Eu tenho 2 oxigênios. Aqui eu tenho 12 mais 3, 15. Ou seja, qual é o número que ao multiplicar por 2 vai dar 15? O número vai ser um número com vírgula, 7,5. Ih, professora, deu vírgula, e agora? Normalmente os exercícios pedem para vocês colocarem os menores. 7,5 vezes 2 vai dar 15. Normalmente os exercícios pedem para vocês colocarem os menores coeficientes inteiros. Ou seja, pode dar alguma coisa diferente de 0,5? Não, esse daí é um dos mais difíceis que podem cair, tá? Ou seja, quando dá um número ímpar e você tem, por exemplo, molécula como O2, aí você vai ter que pegar o número que tem no total, ou seja, eu tenho 15 oxigênios, dividir 15 por 2 vai dar 7,5, tá? Então, para eu tirar esse 0,5, basta você vir aqui e multiplicar a reação toda por 2. Sempre quando acontecer isso. E o exercício de pedir para você colocar o coeficiente inteiro, quer dizer que você vai ter que multiplicar a reação toda por 2. Você não pode chegar aqui e multiplicar apenas o 7,5 por 2, porque senão você vai alterar o balanceamento da reação. Você tem que multiplicar a reação inteira para não alterar o balanceamento. Ou seja, eu tenho o número do C6H6 na frente aqui, quando eu não represento, quer dizer que é 1. Então, 2 vezes 1, 2 C6H6. 2 vezes 7,5, 15 O2. Eu coloquei aqui, ó. Aí, quando eu coloco 2 aqui na frente, eu multiplico a molécula inteira. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 6, 12. Então, eu tenho 12 carbonos e 12 hidrogênios. Mais 7,5 multiplicado por 2 vai dar 15. Então, 15 O2. Aí, eu vou colocar aqui a quantidade de oxigênios que eu tenho. 15 vezes 2, 30 oxigênios. Aí, eu vou continuar, ó. 6 vezes 2, 12 CO2. Então, tirando a quantidade aqui, eu tenho 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. Então, C12H24. E, finalmente, 3 vezes 2 vai dar 6. 6H2O. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 1, 6. Agora, verificando, ó, 12 carbonos no reagente, 12 carbonos no produto. 12 hidrogênios no reagente, 12 hidrogênios no produto. 30 oxigênios no reagente, 24 mais 6, 30 oxigênios no produto. Então, a reação está equilibrada. Bom, então, basicamente, os exercícios são para vocês classificarem as reações químicas e balancear as reações químicas. Quando ele pede para você somar os coeficientes, quer dizer que você vai pegar e somar esses numerozinhos aqui da frente, tá? Então, tem que verificar se o exercício está pedindo para você somar somente os coeficientes do reagente. Então, nesse caso aqui, dos reagentes, eu tenho... aparece. Os reagentes, eu tenho 2, o coeficiente do C6H6 é 2 e do O2 é 15. Então, o somatório dos coeficientes dos reagentes seria 15 mais 2, 17. Ou, às vezes, ele pede para você somar tudo. Então, aí vai pegar 2 mais 15 mais 12 mais 6. Aí você soma tudo. Toma cuidado que quando não aparece é o número 1. Então, você também tem que somar aquele coeficiente 1 ali. Então, por exemplo, se ele pedisse para você somar em relação a esse daqui, aí seria 1 mais 7,5 mais 6 mais 3, tá? Qualquer coisa, manda mensagem para mim, que assim que puder eu tiro as dúvidas de vocês. Bom dia, boa tarde ou boa noite.